Quem comeu o cereal todo, hein? Eu vou estourar sua cabeça, idiota! Nem quando a gente teve poliomielite. Sei que você vai querer ser uma de nós. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos... E já pensou o ar-condicionado no 15, a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que você tá esperando? Bom dia. Olá, bom dia. O jornal JCM está começando e hoje, 11 de setembro de 2017, Apresentaremos uma série de vídeos, entrevistas e dados sobre o maior atentado ocorrido nos Estados Unidos. cerca de 6.000 pessoas foram feridas e acredita-se que 17.000 estariam no World Trade Center na hora do atentado. De setembro de 2001. Naquela manhã, um grupo de 19 terroristas do grupo Al-Qaeda sequestraram 4 aviões Nos aeroportos de Washington e Boston, 3 deles com destinos a Los Angeles e um a São Francisco. Foram 4 aviões, apenas 3 deles chegaram ao seu alvo final. E um deles, o Boeing 767 da American Airlines, deixou o aeroporto de Boston às 7h59 com destino a Los Angeles, com uma tripulação de 11 membros e outros 76 passageiros, sem contar os 5 sequestradores. Às 8h46, a Torre Norte é atingida. Outro deles que acertaram as torres gêmeas foi o voo 175 da United Airlines, que foi o Boeing 767 também. Deixou o aeroporto de Boston às 8h14 em rota para Los Angeles, com a tripulação de 9 membros e 81 passageiros e 5 sequestradores, e às 9h03 colidiu contra a Torre Sul. Outro avião colidido foi o voo 77 da American Airlines, que deixou o aeroporto de Washington Dulles, na Virgínia, às 8h20 em rota para Los Angeles, com a tripulação de 53 passageiros, 6 membros e 5 sequestradores. Esse voo não foi muito mostrado pela mídia, mas ele atacou o Pentágono às 9h37. E um último voo, o voo 93 da United Airlines, que não teve sucesso no seu destino após os próprios passageiros do avião se rebelarem contra os sequestradores. O avião cai perto de Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03. Segundo alguns especialistas, o próprio organizador do atentado no 11 de setembro, Khaled Sheikh Mohammed, em uma entrevista que ele deu em 2002, ele falou que o alvo do voo 93 era o Capitólio dos Estados Unidos. A ideia inicial do grupo terrorista era atacar instalações nucleares e não as torres gêmeas. A ideia foi abandonada com medo de que o atentado saia do controle e eles não possam controlá-lo. Por 56 minutos, a Torre Sul queimou e às 9h59 ela veio ao chão. E a Torre Norte queimou por aproximadamente 2 horas e às 10h28 ela veio desmoronar. Jetzt bricht im Übrigen der zweite Turm zusammen. In diesem Moment bricht der nördliche Turm des World Trade Centers zusammen. Wir können nur alle hoffen, dass alle Menschen aus diesem... No local, a reação das pessoas era de medo e desespero. Quando o primeiro avião veio atingir a Torre Norte, eles acharam que era um acidente aéreo. Mas quando o segundo avião veio atingir a Torre Sul, eles tinham certeza que era um fato premeditado.
Veja a seguir uma entrevista que o nosso correspondente de Nova York, Leandro Cícero, realizou. Ele entrevistou um brasileiro e um norte-americano que estavam na hora do atentado. Bom dia, eu sou Leandro Cícero, correspondente da JCM em Nova York, e hoje entrevistaremos aqui o senhor Bill McAllister, um americano que esteve presente em Nova York no dia do atentado terrorista mais famoso do mundo. Mr. McAllister, aonde você estava no dia do atentado? Estava no prédio quando aconteceu. Eu tinha acabado de descer e o avião se chocou com a Torre Norte. As pessoas gritavam, falando que se tratava de um acidente aéreo. Mas quando eu vi a segunda aeronave colidindo com a Torre Sul, eu sabia que não era só um acidente. Muito desespero, fogo, pessoas chorando. Do fogo eu lembro. E muito barulho. Conte-nos qual foi a sua reação ao ver a primeira aeronave se chocando contra o prédio norte do World Trade Center. No primeiro momento, eu escutei uma explosão vindo na direção dos prédios e um tumulto. Também tinha várias pessoas correndo, eu fui checar o que era. Foi nesse momento que eu vi a Torre Norte totalmente em chamas. Foi então que eu peguei meu celular e fui filmar. Foi um horror. Eu sou Leandro Cícero, correspondente da JCM em Nova York. Essa foi a reportagem do nosso correspondente de Nova York. E agora com Eric Rosenbaum, a gente vai falar sobre o que levou a Al-Qaeda a atacar os Estados Unidos, o que aconteceu para que ela fizesse todo aquele atentado. Para entendermos melhor o porquê desse atentado, devemos voltar algumas décadas no tempo. Por possuir a maior economia do mundo a partir do século XX, os Estados Unidos adotou uma política externa polêmica, na qual ele intervia nos assuntos políticos de países mais vulneráveis economicamente. Uma dessas estratégias foi o apoio a regimes ditatoriais em diversos países do Oriente Médio, como o Egito, a Líbia e Israel. Apesar de ter sido um sucesso tático, o plano em si de Osama Bin Laden não se efetivou. Ele considerava os Estados Unidos como se fosse um tigre de papel, que após alguns ataques, eles se retirariam e deixariam enfraquecidos os regimes autoritários no Oriente Médio. Em resposta aos ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos adotaram uma campanha batizada de Guerra ao Terror, adotada pelo governo de George W. Bush. Com forte apelo religioso, George chegou a declarar uma cruzada ao terror. Esse movimento significou um esforço de mobilização em diferentes áreas: ideológica, política diplomática, econômica, militar e de inteligência. Essa foi a edição do JCM. Em especial o 11 de setembro. Agora fique com a escolinha do professor Osmar e até a próxima sexta-feira. Curiosidades sobre o 11 de setembro. O dia 11 de setembro de 2001 caiu em uma terça-feira. A temperatura nos andares atingidos pelo impacto dos aviões chegou a 1000 graus Celsius. Calcula-se em 200 o número de pessoas que, desesperadas, saltaram das torres em chamas. Mais de 3.000 crianças ficaram órfãs de pai ou mãe no 11 de setembro. Ao todo, morreram pessoas de 115 nacionalidades nesses ataques terroristas. 20% dos norte-americanos conheciam pelo menos uma vítima dos atentados de 11 de setembro. Por 2 horas, circulou a falsa notícia de que um carro-bomba teria explodido na frente da Casa Branca naquele fatídico dia. O 11 de setembro foi o principal motivo da guerra do Afeganistão, iniciada em 2001. A influência sobre a invasão do Iraque nos anos depois também foi grande. Existem inúmeras teorias conspiratórias sobre o 11 de setembro, cada uma mais bizarra do que a outra. Uma delas diz que o Pentágono foi atingido por um míssil e outra que Osama Bin Laden era agente da CIA. Um dos boatos do 11 de setembro mais difundidos foi o de que uma câmera encontrada nos escombros com uma foto tirada no topo de um dos edifícios. A falsa foto mostrava um dos aviões colidindo contra a torre. 10 anos após o atentado, os gastos militares dos Estados Unidos saltaram de 3,1% para 4,7% do PIB do país.
No total, os ataques custaram a vida de 2.996 pessoas, incluindo os 19 sequestradores, e causou um prejuízo de pelo menos 10 bilhões de dólares em bens e infraestrutura de danos. Foi o incidente mais mortal para bombeiros e policiais na história dos Estados Unidos, com 343 bombeiros e 72 policiais mortos. A suspeita de ataque caiu rapidamente sobre a Al-Qaeda. Os Estados Unidos responderam aos ataques com o lançamento da chamada Guerra ao Terror, e fez com que o país invadisse o Afeganistão para depor o Talibã, que tinha abrigado a Al-Qaeda. Muitos países reforçaram a sua legislação antiterrorismo e ampliaram os poderes de aplicação da lei e de agências de inteligência para prevenir ataques terroristas. Embora o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ter negado inicialmente qualquer envolvimento, em 2004 ele reivindicou a responsabilidade pelos ataques. A Al-Qaeda e Bin Laden citaram como os motivos do ataque o apoio dos Estados Unidos a Israel, a presença de tropas americanas na Arábia Saudita e sanções contra o Iraque. Bin Laden foi localizado e morto por membro das Forças Armadas Americanas em maio de 2011. Em 18 de novembro de 2006, a construção do One World Trade Center começou no local do World Trade Center. O edifício foi inaugurado oficialmente em 3 de novembro de 2014. Numerosos monumentos foram construídos, incluindo o Museu e Memorial Nacional do 11 de Setembro, em Nova York, o Memorial do Pentágono, em Arlington County, e o Memorial Nacional do Voo 93, em um campo perto de Shanksville. A catástrofe foi tão grande que os bombeiros só conseguiram apagar completamente o fogo cerca de 99 dias após o atentado terrorista acontecer. Esse não foi o primeiro ataque terrorista ao World Trade Center. Em 26 de fevereiro de 1993, um carro-bomba com mais de 500 kg de explosivo foi colocado no estacionamento do prédio e explodiu, deixando 6 mortos e cerca de 1.000 feridos. Esse atentado também estava ligado à Al-Qaeda de Osama Bin Laden.